Qual a diferença entre os diversos praticantes esotéricos e principalmente como se definem mago, bruxo, feiticeiro, místico, ocultista? Será que são tão diferentes assim? O vídeo de hoje é exclusivo para esotéricos que são nerds ou nerds com interesses esotéricos, pois o objetivo é explorar e destrinchar o significado de algumas palavras, na moda estoica de buscar um significado mais profundo das coisas. Pois há muito tempo reparei várias tentativas de definição de mago, bruxo, feiticeiro, que não concordo muito bem, parece um pouco incompleto, ainda mais quando é feito para querer dizer que um é melhor que o outro, como por exemplo, o mago é aquele que tem todo o domínio teórico e prático da magia e dos seus mecanismos, enquanto o feiticeiro é um reles fazedor de feitiços, que faz magia sem conhecer os seus fundamentos, sem se aprofundar, como já vi sendo dito algumas vezes. A regra é que quando algo não nos agrada muito, como essas definições, significa que é a nossa vez de contribuir com o assunto. Os praticantes de magia ao longo da história receberam uma série de nomes. Alguns os identificam etimologicamente como algo elevado e honrado, ou em outras situações, de forma pejorativa. Muitas vezes os significados também mudam. Pagão, por exemplo, significava alguém que é do campo, e posteriormente se tornou pejorativo para designar os, entre aspas, retrógrados camponeses que ainda acreditavam nos antigos deuses. Depois se tornou ainda mais pejorativo, significando herege, diabólico ou qualquer um que não segue a fé cristã. E no último século, como uma palavra positiva, de orgulho de quem pertence aos grupos e espiritualidades que celebram os deuses e os ciclos da natureza. Então, além de observar a origem das palavras, é importante verificar sua metamorfose de significados, principalmente entre as pessoas que pegam essa palavra para si. O mago é aquele que pratica magia. Sua origem é bastante interessante, pois originalmente era vinculada ao zoroastrismo. Os sacerdotes do fogo eram chamados de Magi, tal como é a origem dos 3 reis magos da Bíblia. Na Grécia Antiga, a princípio eram vistos com desconfiança, e seus rituais mágicos eram considerados impiedosos ou até falsos, enganosos, tal como a mágica, como o truque, é vista para nós. Mas depois de mais alguns séculos, a imagem do magus passa a ser vista com bons olhos, como um sábio, e não mais estava tão ligado ao zoroastrismo, e sim com a própria magia, especialmente aquelas práticas que fossem estrangeiras, exóticas. Mago passa a ser aquele que viaja longe em busca de conhecimento e retorna ao lar para ensinar. Depois ainda, passa a significar alguém de grande conhecimento, algo semelhante ao magister do latim, que é tanto alguém de um grande magistério quanto um grau em diversas ordens iniciáticas, o Magister Templi, por exemplo. De forma prática, realmente o mago passa uma ideia de domínio e um ser de enorme conhecimento. É mais comum para aquele que se diz mago praticar magia cerimonial, traz uma ideia mais pomposa, urbana, algo feito em templos, utilizando-se da cabala teórica e prática, astrologia e equipamentos cuidadosamente confeccionados, com tecidos e metais específicos, com um grande rigor. Nem sempre, mas o mago, nos dias de hoje, geralmente tem uma religiosidade mais voltada para o cristianismo ou outras vertentes monoteístas. Por ser um termo que pode soar pomposo em demasia, muitos praticantes de magia cerimonial se denominam magistas ao invés de magos, com um significado semelhante e genérico para praticantes de magia,
mas para evitar soarem muito prepotentes. Mas eu particularmente não vejo tanto problema assim não. A bruxa ou bruxo já traz um aspecto diferente. Enquanto o mago passa uma ideia urbana, a bruxa é rural. Enquanto o mago seria o dia, a bruxa é a noite. Enquanto o mago faz rituais complexos, a bruxa abraça o lado folclórico, de simpatias. A origem da palavra bruxa, bruxo, é muito misteriosa e até hoje ninguém tem certeza absoluta da sua origem. Bruja do espanhol e bruxa do francês talvez venham de brixta, palavra em proto-celta que significaria encantamento, fórmula mágica, que aparentemente tem a mesma origem de Bricht em irlandês antigo, que significa a mesma coisa. É sem dúvida uma palavra complicada. Em alguns lugares você pode se deparar com uma senhora que tem um gato preto, sabe tudo sobre ervas, faz benzimentos, lê a sorte, tem vassoura e caldeirão, mas se você chamar ela de bruxa, ela te manda para aquele lugar, pois prefere ser chamada de benzedeira, espiritualista, curandeira, justamente pela carga negativa que a bruxa ainda tem e historicamente teve, como o praticante que necessariamente vai comungar com o diabo e fazer só maldades. Atualmente, os bruxos, de maneira geral, frequentemente se encaixam em 5 principais categorias. A mais famosa e influente é a Wicca, que além de ser uma prática, um sistema mágico, é também uma religião com seu código de conduta. Em tese, toda Wicca é bruxa, mas nem toda bruxa é Wicca. Algumas se consideram bruxas naturais, praticam a magia natural. Nesse caso, ser bruxa representa a ligação com as práticas envolvendo o que a terra oferece, e não necessariamente são Wicca. Outro grupo é da bruxaria tradicional, que são aquelas que buscam ter uma inspiração mais histórica, especialmente em fontes não wiccanas, e geralmente não se importam em sujar um pouco as suas mãos. Não é uma religião, e sim uma prática. Há também a bruxaria hereditária, e nesse caso, não posso falar muito, pois basicamente cada família de bruxos tem suas próprias práticas únicas, passadas de geração em geração. Outro tipo é uma bruxaria de vertente mais declaradamente diabólica. Algumas coisas em comum entre os bruxos são instrumentos menos glamourosos. Aqui vemos menos espadas e mais vassouras. Também a aliança com espíritos, incluindo o espírito familiar, o uso de uma magia mais folclórica, de tradição mais oral, ao invés dos grimórios dos magos, um encanto maior pela lua e pela noite, e na maioria das vezes as bruxas se consideram pagãs. Já o feiticeiro é quem faz os feitiços. Quando contrastamos o mago e a bruxa, fica evidente uma certa oposição já citada, de dia e noite, masculino e feminino, urbano e rural. Agora, com o feiticeiro, geralmente nos sobra uma impressão mais prática. A bruxa irá celebrar os sabás, vai se reunir com o coven, o mago fará rituais no templo, irá se encontrar em ordens iniciáticas. Enquanto isso, o feiticeiro faz o feitiço. Geralmente o feiticeiro é quem mais associamos como alguém que vai fazer um trabalho para nós em troca de dinheiro. Também é o termo mais comum para designar o praticante que faça algo considerado mais primitivo, entre muitas aspas. Alguém que pratica baixa magia, ou seja, buscando mais o resultado material do que a transcendência. Quando se trata de um praticante de matriz africana, por exemplo, que vai fazer um despacho para nós, geralmente ele é chamado de feiticeiro e não de mago ou bruxo. O feitiço em si
vem do latim factitious, que significa algo artificial, ou seja, feito pelo homem, ou ainda algo que não é natural, um artifício, evidenciando novamente um aspecto prático do feiticeiro. É claro que um feiticeiro também poderá buscar o lado espiritual e de elevação da consciência, mas não é necessariamente um enfoque. Isso não deve ser visto de maneira negativa, porque às vezes o mago está lá buscando uma resposta quando o feiticeiro já foi lá e fez. O místico não é o jovem místico. A origem da palavra é a mesma do mistério, segredo, é aquele que é iniciado. Se relaciona aos diversos cultos de mistério da antiguidade, como o mistério de Eleusis, de Orfeu, mitraísmo. Todos esses cultos passavam uma ideia de um ensinamento diferente da religião tradicional, que prometia uma união divina com determinados deuses. Posteriormente, o místico pode ser tanto um pagão quanto um cristão, um islâmico. A ideia aqui é realmente de vivenciar, sentir, experimentar em primeira pessoa a energia divina ou algum conceito metafísico, a gnose, um entendimento prático, uma vivência que mais tem a ver com a alma ou a emoção, o lado sentimental, do que a mera intelectualidade. Portanto, o místico é aquele que, por meio de um êxtase, um estado alterado, entra em contato com verdades divinas ou tem uma transformação espiritual. O foco do místico é vivenciar isso em primeira pessoa e não necessariamente alterar o mundo em sua volta. Já o ocultista é o termo mais novo. O oculto, com esse significado de escondido, já existia e também era associado com disciplinas como astrologia, alquimia e magia, mas o ocultismo como palavra só vai surgir no final do século XIX, no auge do reinteresse pelas tradições antigas e assuntos ignorados pela ciência. Inclusive, a figura do ocultista parece sugerir algo de fato mais moderno, alguém que não ignora a contribuição da ciência moderna, mas que busca integrar tanto as novas descobertas com as tradições antigas. Alguns pesquisadores colocam o ocultismo como uma repaginação do esoterismo a partir de um mundo em desencanto. Figuras como Eliphas Levi, John Fortune, Blavatsky geralmente são referidos como ocultistas. O ocultista ele pode ser tanto um praticante como um estudioso, um pesquisador de assuntos esotéricos. Pode ser também aquele que acredita em poderes paranormais e nas ciências ocultas. Resumindo, o mago passa uma ideia de um praticante cerimonial, predominantemente, dotado de um grande conhecimento teórico, astrológico, religioso, simbólico. O bruxo revela alguém mais ligado às forças naturais e ao paganismo, espíritos familiares, covens, sabás, a energia da lua, o mistério do voo noturno. O feiticeiro é o mais prático de todos, voltado para fazer magias, feitiços, exorcismos e outras práticas, e pode ou não ter interesses transcendentes. O místico não necessariamente se envolve na magia em si, o enfoque é vivenciar e experienciar situações espirituais transformadoras ou a união com o divino. E o ocultista é um termo mais moderno, que geralmente vai designar um estudioso apenas no assunto, ou um praticante que não ignora ou pode até usar da ciência nas suas práticas. Magnetismo, ou que se identificam mais com as ideias de Eliphas Levi e outros praticantes dessa época. Se esse vídeo se sair bem, farei uma parte 2, dessa vez explorando significados interessantes para designar praticantes de magia em outros idiomas, desde o chinês até o alemão, pois dá para notar vários elementos
interessantes.